irmãos de espírito, encarnados e desencarnados, que a paz do Criador esteja entre nós. A exposição doutrinária de hoje, ela baseia-se, o conteúdo, em basicamente 10 livros. Os 5 livros da codificação espírita, o nosso Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Céu e Inferno, Gênese e Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Médios. Além desses 5 livros, ela está baseada em 2 obras de um escritor brasileiro chamado Paulo Henrique de Figueiredo, onde este administrador de empresas ele pesquisou a vida de Mesmer, Franz Anton Mesmer, que era um médico austríaco. Ele nasceu de uma família humilde na Áustria e, com o seu esforço, lutou, estudou e se transformou num respeitadíssimo médico. A família dele era simples, humilde, e ele conseguiu posses materiais e era muito respeitado na Áustria. Para termos uma noção, o famoso músico Mozart, o primeiro concerto que ele deu foi nos jardins da casa de família Mesmer, na Áustria. Como ele era muito respeitado, ele desenvolveu o magnetismo animal e o estudo sobre o sonambulismo, e foi desenvolvendo a cura através do magnetismo. Mas como isto era para poucos, e ele, através disso, ele descobriu e não queria que esta ciência ficasse para a mão de poucos, ele começou a divulgar, e ele foi ridicularizado. Ele teve que sair fugido para a França, onde viveu, e propagou essa cultura para os franceses, que mais tarde os seus discípulos transformariam nos pivôs da Revolução Francesa. Mesmer, ele, como eu estava falando, ele desenvolveu a ciência mesmeriana, que, por sua vez, foi estudada por 35 anos por Kardec. E Mesmer produziu 4 livros, 3 em francês e 1 em alemão, que mais tarde Paulo Henrique de Figueiredo traduziu e estudou e fez essa obra Mesmer, posteriormente a Revolução Espírita. E eu me baseio também na obra da doutora Barbara Ann Brannan, que ela é uma física americana. Ela se formou em física pela Universidade de Massachusetts e ela foi física e astrofísica da NASA. Em 1987, ela fez aquele livro Mãos de Luz, que foi um best-seller dela. E posteriormente, ela lançou em 1993 o livro Luz Emergente. E 20 anos depois, em 2013, ela lançou a Cura pela Luz Interior. Então, eu poderia iniciar aqui uma palestra, uma exposição doutrinária que duraria 5 dias. Mas nós não temos 5 dias, Juarez, temos? Tem, né? Não tem não, né? Temos apenas uns 45 minutos. Então eu vou ser breve e fiz resumidamente pontos onde eu vou colocar as questões desse trabalho, que é um trabalho magnífico, é um trabalho muito detalhado, mas extremamente frutífero, que tem que ser analisado e levado ao conhecimento de todos, de toda a população, que vem justamente de encontro aos ensinamentos que Kardec estudou 100 anos após o desencarne de Mesmer, e agora nós estamos com quase 300 anos, e a doutora Barbara Ann Brannan, ela pesquisou e levou a fundo e chegou às mesmas conclusões que Mesmer e Kardec chegaram naquela época, dado a seriedade desse assunto. Ou seja,
Através desse estudo, nós poderemos desenvolver a cura, cada um de nós individualmente. O filho curar o pai curar o filho e assim por diante. Então, o que o Espiritismo pode nos trazer do modo prático sobre essas questões? O que eu faço depois que eu morrer? A pergunta meio incômoda, né? Mas todos nós partiremos um dia, né? Só nós não sabemos a hora, nem o local, nem quando, né? Uma vez eu estava falando com um amigo lá no Mato Grosso e ele me perguntou: poxa, mas fica falando de morte, espírito, você não tem medo de morrer? Aí eu respondi de bate pronto para ele: não, pô, toda a vida eu morro, então para mim não é novidade nenhuma, né? Então, quem já teve vivências mediúnicas, ele se aproxima bastante da morte. Ele começa a perceber a morte. E quem tem síndrome do pânico, da mesma forma. A síndrome do pânico, ela não te aproxima da morte, é a sensação de você ter morrido. E aí você perde um pouco o medo da morte, né? Mas o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Primeira coisa, tome ciência que você foi enganado. Você não fez caso que foi enganado, mas foi, tá? Veja bem, você foi educado para ter medo do inferno, não foi? E te garanto que você ainda está com medo do inferno, mas só mudou o nome. Você está com medo do umbral. Quem aqui não tem medo do umbral? Levanta a mão, por gentileza. Todo mundo tem medo do umbral, né? Mas por que temos medo do umbral? Porque ter medo do umbral é fácil. Nós temos medo por quê? Nós temos medo de ir para um lugar escuro, nós temos medo de ir para um lugar e sentir frio, sentir fome, sentir raiva, né? Mas nós temos que matar esse medo com esclarecimento e não falsa informação. Veja, se foi enganado, eu vou explicar por quê. Aqui nesse mundo, você tem medo de apanhar, não tem? Porque você vai sentir dor, né? Mas o medo é uma coisa que faz você se mexer, né? Se você tem medo, você vai fugir. E aqui nesse mundo, o medo tem toda a razão de ser. Se nós pensarmos em uma doença, a doença pode nos trazer uma coisa boa, salutar, ela vai resgatar. E a gente fica pensando, mas eu vou sofrer bem sofridinho para resgatar bastante. É um terrível engano, né? Ela traz uma reflexão. Mas nós não temos que aceitar a doença, nós temos que lutar. Lutar para as coisas que nós podemos modificar. E aceitar aquelas que nós não podemos modificar. Então veja, por que as pessoas vão para o mundo espiritual e elas vão sofrer exatamente do jeito que vocês estão pensando? Vão sentir fome, vão sentir medo, vão sentir dor. Entende? É possível entrar nessa situação. Não estou dizendo que não é possível. Mas não é bem do jeito que vocês estão pensando. E eu vou explicar o porquê. Nesse mundo, tudo que te afeta não vem de fora para dentro. O frio não é de fora para dentro. A dor não é de fora para dentro. O calor não é de fora para dentro. Por exemplo, se aparecer um leão ali naquela porta ali, quem é que vai ficar? De medo? Então, o cérebro, ele tem um mecanismo incrível, onde só de você olhar, você foge, você sai correndo. Porque quem controla o corpo é o cérebro. O corpo é só somente um instrumento. E a alma que comanda, né? Agora, o que acontece com a alma após a morte? Ela vira fumaça? Ela desaparece? Então veja, você morreu.
E eu vou contar uma coisa para vocês. É difícil perceber que você morreu. Principalmente no nosso planeta. Por quê? Porque o nosso planeta ainda é um planeta primitivo. Que estamos no nosso estágio inicial de evolução. E eu vou explicar essa forma que muita gente pensa, morreu de acidente, morreu do tiro, morreu uma situação trágica, né? A pessoa fica pensando que a pessoa sofreu. Muito pelo contrário. A pessoa não sofre nessa situação. Por quê? Veja, vocês lembram no filme chamado Ghost? Quem já tem meia idade, que nem eu, já lembra, né? Mas os mais novos talvez não. Aquela cena onde o rapaz vai lutar com aquele ladrão, aquele bandido, e leva um tiro e continua correndo atrás do bandido. Ele não se percebe morto. Então, quando nós morremos, é difícil nos perceber morto. Porque a morte é um processo de entendimento. Tá? Porque não cai imediatamente a ficha. Existem dois tipos de espírito. Aquele que não se percebe morto e continua entre nós. Ele continua aqui. Vai para casa, vai para o trabalho, vai para o mercado, vai jogar bola. Aí ele começa a perceber que as pessoas não começam a falar com ele. Ele fala com as pessoas não respondem. Aí ele começa, é difícil ele perceber que ele está morto. Né? Por quê? Porque ele está preso em emoções. E se mantém preso nas circunstâncias que ele mesmo criou. Agora veja, se um espírito quiser te perturbar no mundo espiritual, o que ele pode fazer? Ele vai diretamente nos pontos em que te atormenta. Vai no medo, na fome, vai nas tuas emoções. Mas pense, até onde que um espírito pode fazer algum mal no mundo espiritual? Vamos logo para o lado prático. Você já está morto, né? Te matar, ele não pode. Então o medo só serve para preservar o corpo físico. E a raiva? A raiva serve para alguma coisa? Ou a gente tem que lutar contra? Veja, se o leão entra aqui, sai todo mundo correndo, não sai? E se o leão pegar uma criancinha, não vai juntar todo mundo e não vai atacar o leão? Então veja, a raiva, ela serve para você tomar uma decisão, para ela tirar a racionalidade e fazer você atacar. E a tristeza? Tristeza serve para alguma coisa? Veja, a tristeza serve para você absorver aquelas situações que você não consegue lidar. Por exemplo, quando você está comendo e você está saciando, não te dá aquela sensação de cansaço, sensação de tristeza, que é para você parar de comer? Então, aqui, muitas pessoas não escutam essa comunicação do cérebro, né? E continuam comendo. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos? Então, isso age por causa da fisiologia humana. Entende? É uma sensação fisiológica. O medo, a raiva, a tristeza. Então é uma sensação fisiológica que vem de fora para dentro. Tá? Agora vou fazer uma pergunta para vocês. Morreu. Vocês já estão acostumando com essa ideia de morrer, né? Tá, você está chegando no mundo espiritual. O corpo parece daqui, né? É igualzinho. Mas ele tem reações emocionais, o perispírito? Ele transmite sensações? Medo, frio, raiva. Estão na dúvida, né? Veja. Se aparece o leão lá no mundo espiritual, você não escolhe, você vê a imagem, tá?
A dor é o cérebro que sente, né? Mas aí é que tá. Veja, aí que vai entrar o espiritismo. Porque você foi enganado. Porque, na verdade, a igreja diz que se sente dor, né? Mas o perispírito, ele não tem a fisiologia do corpo humano. Preste bem atenção, que eu vou explicar. Você veja, aqui as sensações acontecem de fora para dentro, tá? Se eu beliscar aqui, ó, né, ou dar um soco em alguém, a sensação vai acontecer aonde? É aqui ou é aqui? A sensação é no cérebro. O nervo vai levar a informação para o cérebro vai processar e vai dizer que está doendo aqui, no braço, tá? Então não tem isso no mundo espiritual, tá? Estímulos que sejam causa de sensações e emoções do ponto de vista fisiológico, tá? Pegou isso? Tá. Agora eu vou explicar. No mundo espiritual, você estabelece um estímulo numa emoção que é uma lembrança do mundo encarnado, tá? Ou seja, você tem uma lembrança da raiva, do ódio, da tristeza. Então, no mundo, o que acontece? Você, aqui quando você está encarnado, você é uma alma usando um corpo animal, tá? Você é esse corpo? Não, você não é esse corpo. Você é uma alma usando um corpo animal, tá? Um exemplo, se nós botarmos aqui uns 10 ar-condicionados, ligarem no máximo, deixar menos 20 aqui, tem alguém aqui que vai dizer assim, eu sou mais inteligente, eu não vou sentir frio? Não, todo mundo vai sentir frio, porque vem de fora para dentro. Então, ninguém controla, né, o frio, o calor, porque ele é um sentimento que vem, é uma emoção que vem de fora para dentro. E lá, como é que funciona? Aqui é de fora para dentro. E lá é de dentro para fora. Gente, ó, você pensa e sente e torna o teu perispírito reflexo do que você pensa e sente. Tá? Eu não estou falando de teoria espírita, tá? Eu estou falando o que vai acontecer na prática. Tá? Uma hora você está com o corpo, outra hora você vai estar sem. Tá? Veja, aqui as emoções não têm começo, meio e fim. A dor não tem começo, meio e fim. O prazer não tem começo, meio e fim. Ou é uma sensação contínua que não para? Não, ela para, né? Vocês concordam com isso? Então, veja. No mundo espiritual você pode ver a imagem do leão lá e você pode ter medo? Pode, não pode? Mas ele vai te fazer alguma coisa? Não, se você pensar, eu estou vendo ele lá, eu vejo ele, mas ele não é real. É uma criação da minha mente, né? Uma criação do meu pensamento, tá? Ele pode te fazer mal? Não. Não tem isso no mundo espiritual. Coisas externas no mundo espiritual. No mundo espiritual, tudo acontece de dentro para fora, tá? O corpo espiritual é a resposta imediata do que você pensa e sente. Você não tem o controle das suas emoções? Aqui? Então, se você não tem o controle da emoção aqui, você não tem o controle lá, né? Aí você vai estar preso numa situação onde você não vai parar de sentir. Se estiver no mundo espiritual e não tiver controle das emoções, você vai sentir continuamente, tá? E como é que se faz para parar de sentir as emoções no mundo espiritual?
Você para através do controle. Você tem que ter o controle. Né? E sabe qual que é o nome do controle? O nome do controle se chama vontade. E o que você faz com a tua vontade se chama livre-arbítrio. Só que livre-arbítrio é uma conquista, que você nasce sem. Você vai desenvolver ela ao longo da tua vida. Quando você nasce com a tua primeira vida, você não tem inteligência e nem vontade, você não tem controle, você não tem livre-arbítrio. Né? E o que é o vício? O vício é perder o controle sobre si mesmo. E como é que a gente sai dessa situação? Você percebe que tem isso e vai lutar para sair disso. Né? Agora, por que o espiritismo é interessante? Pense, sem essa informação, o indivíduo lá no mundo espiritual, ele vai achar que é ele que está criando aquela situação? Ou ele vai achar que é algo externo? Ele vai dizer que está no inferno. E não está? Está sim. E sabe qual que é o maior inferno do espírito? É não saber que não é algo externo, que a causa é interna. Caiu a ficha agora? Você não estava sendo enganado? Ah, mas ele está falando isso aí há mais de 2000 anos e a gente não entende. Né? Então pense, eu vou repetir tudo que eu falei. Tá? Você vai chegar no mundo espiritual. E você vai se encontrar numa situação difícil. Tá? E como é que você sai disso? Saindo da ilusão. Porque aquilo lá é uma ilusão. E como é que eu saio da ilusão? Se centrando, pensando. Mas tem uma coisa. Tem um segredo nessa história. Você lembra de pedir ajuda? Quando você precisa de ajuda? A maioria das pessoas não lembra de pedir ajuda. Às vezes é por orgulho, às vezes é por uma situação qualquer, né? Mas o que é pedir ajuda? Pedir ajuda é saber que uma pessoa está disponível a dar aquilo que você precisa e você fazer a tua parte, né? Mas eu vou contar um segredo para vocês, tá? É um segredo, tá? No mundo espiritual, eu não estava falando de inteligência e de vontade. No mundo espiritual, a inteligência muda formas e a vontade muda a frequência. Tá, mas para que eu uso isso no mundo espiritual? Então, tudo que você pensa e que você sente, você deixa o teu perispírito numa frequência, tá? Aonde você vai adensando o teu perispírito, tá? A raiva, o ódio, a tristeza. Quando você sente isso lá, teu corpo fica mais denso, tá? E aí você vai se aproximar do mundo físico, do nosso mundo aqui, tá? Então aí você vai sentir fome, você vai sentir calor, você vai sentir tristeza, você vai sentir sono. E você vai ficar querendo se abrigar. E vai viver lá como se estivesse aqui. Tá? E se você alterar essa tua emoção, é fácil? Não é fácil, gente. Tá, a gente tem medo de ir para um umbral, não tem? Olha o raciocínio errado. Você tem medo de um lugar de ir para um lugar ruim, tá? Mas no mundo espiritual tem esse lugar ruim? Vamos supor que exista um umbral. Vamos junto lá. Vamos lá, Juarez. Você não quer ir nem brincando. Eros, vai? Parceiro. Então tá bom.
Aquilo lá é real? Parece que é. Parece real. Mas se eu pensar que eu estou bem centrado, eu posso ir lá ajudar? Eu adenso meu espírito, vou lá, vou tentar ajudar, né? Eu vou ser influenciado por aquelas coisas que estão lá, aquelas figuras que estão lá? Não. Se você pensar que é uma ilusão, aquilo não vai te afetar. Porque não existem estímulos externos. E você vai poder ajudar quem está lá. Né? Vamos dizer, por um exemplo, se eu crio uma fogueira no mundo espiritual, ela é quente? Não. Ela não é quente, gente. Mas se eu achar que ela é quente, ela é. E se eu botar a mão lá e achar que ela é quente, ela vai queimar. A gente não faz isso com as pessoas com a hipnose? É auto-hipnose. Se eu pensar na fogueira no mundo espiritual, cria a fogueira, põe a mão em cima dela, eu queimo a mão lá. Porque eu estou achando que aquilo lá é real. Entende? Mas aí tem uma coisa, né? Veja bem. Eu garanto que vocês vão precisar disso que eu estou falando um dia. Nossa forma evolutiva permite que a gente faça isso? Nós descermos no umbral e irmos lá? Ou nós ainda temos emoções que nós não conseguimos controlar? Nós não conseguimos controlar tudo o que nós pensamos e sentimos. Então nós não conseguimos ainda ter essa habilidade de sermos espíritos evoluídos a tal ponto que nós tenhamos controle de tudo, por mais boa vontade que a gente tenha. Então, por mais boa vontade que a gente tenha, a gente não consegue controlar tudo. Então vai ter em algum ponto, você vai falhar e vai cair naquilo lá. Entende? Vai estar preso naquilo lá. Então os espíritos que estão lá, estão vivendo aquilo? Então fisicamente não há estímulo, mas há o estímulo da emoção. Que é porque a gente ainda não tem controle direito das emoções. Então você percebe a finalidade de uma disciplina no mundo espiritual? Aquele lugar lá é perigoso? Fisicamente não. Mas emocionalmente, ele pode ser. Tá. Agora vem a parte mais complicada. Tá dando para entender até aqui, mais ou menos? Pegou o manual do mundo espiritual? Vamos para o mais importante. Como é que você quer estar quando você chegar no mundo espiritual? Diz aí. Onde é que você quer ir? Para o nosso lar? Veja, não tem isso no mundo espiritual. Não tem. Você pensa nisso porque você tem a promessa, mas é isso que eu falei, você foi enganado. Não há um lugar no mundo espiritual que te deixe bem. Não existe, não tem. O que existe no mundo espíritos bons. Porque você sintoniza o lugar aonde você está pensando. Lembra que eu falei que a inteligência muda a forma e a emoção, a vontade muda a frequência? Então você vai estar alterando a tua frequência como se fosse um canal de TV, daqueles antigos, aonde se muda de acordo com a tua emoção. Se eu estou sentindo raiva, eu vou adensar o meu perispírito. O meu perispírito vai ficar igual a um corpo físico. E aí eu vou estar carregando o inferno para onde for. Eu posso estar no lugar que for. Eu vou estar preso naquelas emoções. Tá? Mas e aonde que está o céu no mundo espiritual?
Aonde que vocês acham que está? Está na habilidade de controlar a si mesmo. Você fica bem no mundo espiritual porque você não vai ser prisioneiro de nenhuma emoção. Nenhum prazer, não vai ter apego, não vai ter raiva, não vai ter ódio. E aí você fica bem. Essa é a forma de você estar bem no mundo espiritual. Agora, quem garante que você sai daqui porque você leu aqueles 10 livros que eu falei, você assistiu o que o cabeludo falou aqui e resolveu tudo? Está tudo resolvido. Só com a informação você resolveu o problema? Ou vamos ter que investir vidas nisso? E daí? Para que serve viver? Para evoluir? Mas na prática, o que é evoluir? Veja. Você está no mundo espiritual bem. Se você tiver descontrole da emoção, você vai estar bem? Não. Então você tem que ter controle da emoção. Né? O mundo de lá é igual ao mundo daqui. Não adianta você dizer, eu me entreguei a Deus, está resolvido. Não. Se você falar, eu vou acabar com a fome do mundo, resolveu o problema da fome do mundo? Não. Você vai ter que estudar, você vai ter que planejar, você vai ter que desenhar, né? Você vai ter que investir um tempo nisso para você poder conquistar isso, né? Se você quer estar bem no mundo espiritual, você tem que ter o controle das suas emoções. Se você não tem controle da emoção, você consegue ter começo, meio e fim? Não. Você vai estar no mundo espiritual, você não vai ter começo, meio e fim. Você vai estar numa situação onde você vai lembrar, vai sentir uma raiva, você vai vivenciar aquela raiva constantemente. E aí você vai estar preso na tua emoção. Entende? A raiva no mundo espiritual não para. Tá, veja bem. Mas você é uma pessoa lúcida, né? Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Mas você quer ser diferente, né? Você consegue acabar com essa emoção lá? Não, né? Porque lá você não tem corpo. Mas você consegue acabar com ela aqui? Sim. Aqui você consegue. Por quê? Porque aqui você tem um corpo fisiológico, que tem começo, meio e fim. Entendeu? Então, é para isso que nós vivemos. É para isso que nós temos um corpo. Porque você está lá no mundo espiritual, você está lá vivendo lá da melhor forma que dá. Você está tentando sobreviver, tentando ser útil. Mas lá você não consegue lidar com a emoção. Porque você vive aquela situação o tempo todo. E aí aparece aquela circunstância e você não sabe lidar direito com aquilo. Né? E a vida aqui é o seguinte. Te deram esse corpo. Você é esse corpo? Não. Mas se você não cuidar desse corpo direitinho, ele não vai morrer? Então o desafio é esse, gente. Se eu ficar com raiva aqui, eu vou lidar com ela, saber como lidar com ela. Porque eu tenho hoje o dia, eu tenho amanhã, tenho noite, tenho tarde. Então se eu não conseguir lidar com ela hoje, amanhã eu vou tentar lidar de novo. Entende? Você dorme, você relaxa, por causa do teu corpo. Você tem um corpo fisiológico que te dá essa sustentação, para você saber lidar com essa emoção. Entende? Você tem que enfrentar aquelas circunstâncias que você não tem controle. Por exemplo, pensa bem, ó, o sujeito que detesta uma pedra no feijão. Ele vai comer o feijão, a pedra cai aonde? Justamente no prato caro. Mas por quê? Vocês querem a resposta espírita para isso? Posso continuar a linha do que resolve?
Porque, pensa bem, as coisas que você tem maior dificuldade de lidar na vida, você escolheu. Você estava no mundo espiritual, não sabia como lidar direito com aquilo. Aí você pensou assim, puxa, naquela encarnação eu vou lidar justamente com a raiva. Eu não sei lidar direito com a raiva. Eu vou descer lá, vou pegar aquele corpo de novo lá e vou aprender a lidar com a raiva. E aí você vem. Entenderam? Então nós somos espíritos vivendo oportunidades uma atrás da outra, vivendo uma vida concebida por Deus de uma maneira sublime. Aqui você tem dia, você tem noite, você tem tarde, você tem manhã. Você é obrigado a ser amanhã como você era hoje? Não. Então você pode mudar a tua vida quando? A hora que você quiser. No instante que você parar e centrar as tuas emoções. A gente não precisa ser hoje como era ontem. A gente não precisa morrer para ser diferente. É só usar a razão. Usar a razão para a gente chegar lá melhor do que quando saiu. Esse é o grande tesouro. Essa é a grande verdade que nos trouxe Jesus. E essa é a grande verdade, o grande sentido do Espiritismo. Paz e bem a todos.